Imagine uma cena simples. Você reencontra um amigo que não via há anos. No instante em que o abraça, sente um calor subir pelo peito. As palavras nem saíram direito ainda, mas o corpo já entendeu. Tem afeto ali. Ou então, você está andando pela rua e escuta uma música que costumava tocar na infância. Em segundos, um arrepio percorre seu corpo, uma lágrima ameaça cair e uma memória antiga, adormecida, reaparece como se estivesse esperando esse som para acordar. O que é isso que nos atravessa de forma tão súbita, intensa, silenciosa e às vezes inexplicável? Hoje, no Processos Psicológicos Básicos, a gente vai se aprofundar nessa força invisível que nos molda por dentro, nos conecta com os outros e muitas vezes nos transforma sem pedir permissão, os afetos. O que exatamente é um afeto? É sinônimo de emoção? É sentimento? É sensação? Ou é algo mais sutil que escapa das categorias que a gente tenta impor? Será que conseguimos mesmo entender o que sentimos? Ou os afetos são como o vento, a gente não vê, mas sente bater no rosto? Por que às vezes somos tocados profundamente por coisas aparentemente pequenas? Um gesto, uma palavra, um olhar? E, mais importante, como os afetos moldam quem somos, mesmo quando não estamos prestando atenção? Na psicologia, o termo afeto nem sempre tem um significado único. Dependendo da teoria, ele pode ganhar nuances diferentes e até ser confundido com conceitos vizinhos, como emoção, sentimento e humor. Mas, de forma geral, podemos dizer que afeto é tudo aquilo que nos toca e nos movimenta por dentro. É uma experiência subjetiva, íntima, que envolve mudanças fisiológicas, cognitivas e comportamentais. Enquanto a emoção costuma ser definida como uma resposta rápida e intensa a um estímulo, e o sentimento como a tomada de consciência dessa emoção, o afeto é ainda mais abrangente. Ele é o pano de fundo, o tom emocional, o campo magnético que orienta nossas ações, mesmo sem palavras. Vamos usar um exemplo prático. Imagine que alguém leva um susto. A emoção imediata é o medo. Se ela pensa, estou com medo, isso já é um sentimento. Mas o afeto é o tom que esse medo deixa. É o traço que fica no corpo, é o eco da experiência. Wilhelm Wundt, um dos pais da psicologia científica, já falava em afetividade como um dos 3 elementos fundamentais da mente humana, ao lado da cognição e da volição, e depois dele vieram muitos outros. Freud via os afetos como expressões psíquicas que precisam de um destino, ou se transformam em sintomas. Piaget dizia que o afeto é o motor da inteligência. Vygotsky, mais radical, afirmava que não existe pensamento sem emoção e que o afeto é a base da consciência. Spinoza, ainda antes deles todos, dizia: afeto é o que aumenta ou diminui nossa potência de existir. Ou seja, o afeto é o que nos movimenta, é o que nos aproxima, nos afasta, nos transforma. Ele não pede lógica, ele acontece, e não tem como viver sem ele. Pensa no afeto como uma corrente invisível de energia que circula entre você e o mundo. Às vezes, essa corrente é suave, como um fio de seda. Às vezes, é intensa como uma tempestade elétrica. Ela passa por olhares, toques, palavras, silêncios. E molda a forma como você se sente, como você reage, como você constrói sua história. Afetos são músicas silenciosas que tocam dentro da gente. Cada pessoa tem sua própria trilha sonora. Algumas notas nos deixam leves, outras nos paralisam. E, o mais curioso, nem sempre sabemos de onde vem a melodia. Sabe quando alguém diz, fulano tem uma presença boa? O afeto não é só o que sentimos, é também o que deixamos no outro. É o vestígio emocional que fica no ar, mesmo depois que a conversa acaba. Talvez por isso a gente lembre mais de como alguém nos fez sentir do que exatamente foi dito. Agora pensa em você. Você consegue lembrar de uma cena da infância em que algo pequeno te marcou profundamente? Pode ter sido um elogio inesperado, ou uma bronca injusta, um abraço apertado ou uma ausência. Essas experiências, boas ou ruins, não desapareceram. Elas viraram parte do seu mundo afetivo. Mesmo que você não pense conscientemente nelas, elas vivem no corpo, no jeito como você se protege, no modo como você reage ao afeto do outro, na maneira como se permite, ou não, sentir. É por isso que os afetos são tão importantes na psicoterapia, porque ali no vínculo entre terapeuta e paciente nasce um campo afetivo.
E é nesse campo que as mudanças reais acontecem. A gente não se transforma só pelo que entende, a gente se transforma pelo que sente junto com alguém. E isso vale para a vida fora da clínica também. Nenhuma teoria explica o efeito de um gesto afetuoso no momento certo. Nenhum manual substitui o poder de um olhar acolhedor. Do ponto de vista neurobiológico, os afetos não são meras abstrações. Eles têm base corporal, química, neural. Quando sentimos um afeto, por exemplo, ternura, raiva, admiração, o corpo inteiro entra em ação. Regiões como a amígdala cerebral, o hipotálamo, o sistema límbico e o córtex pré-frontal são ativados. Há mudanças hormonais, como liberação de oxitocina nos momentos de vínculo ou cortisol em situações de ameaça. A frequência cardíaca muda, a respiração muda, o corpo é afetado, no sentido literal da palavra, mas o afeto também é aprendido e moldado pela cultura. O que é considerado um gesto afetuoso em uma cultura pode ser visto como invasivo em outra. A forma como expressamos e recebemos afeto depende da nossa história, da nossa família, da nossa identidade. E isso explica por que duas pessoas podem viver a mesma situação e serem afetadas de formas totalmente diferentes. Lembra da cena do reencontro? Aquele abraço inesperado, aquele calor no peito? Agora que você sabe um pouco mais sobre os afetos, talvez perceba, aquele calor não era só emoção, era história, era memória, era corpo, era você sendo tocado por dentro. Os afetos nos ensinam que viver não é só reagir ao mundo externo, é também ser moldado por aquilo que o mundo desperta em nós. E talvez essa seja a maior beleza da existência. Não sermos apenas espectadores do mundo, mas sermos tocados por ele. Num mundo que valoriza tanto a razão, às vezes esquecemos o que realmente transforma é o afeto. O que sustenta uma amizade de décadas é o afeto. O que restaura a confiança após um erro é o afeto. O que faz uma criança se sentir segura é o afeto. E o que nos cura, muitas vezes, não é a explicação racional, mas o gesto silencioso de quem esteve ao nosso lado quando tudo parecia ruir. Afeto é o que fica quando o discurso acaba. É o que preenche o vazio entre uma palavra e outra. É o que conecta, é o que humaniza. Então permita-se sentir. Permita-se ser afetado, porque é nesse lugar sensível, instável e profundamente vivo que a gente encontra a nossa essência. Se este episódio te tocou de alguma forma, se despertou uma lembrança, um arrepio, uma vontade de ligar para alguém, compartilha com quem te afeta positivamente. E lembra, você também é um campo afetivo. Você também deixa marcas nas pessoas. Você é, para alguém, aquele abraço inesperado. Aquela música que ativa uma memória, aquele gesto que muda o dia. Use isso com gentileza, porque no fundo é o afeto que sustenta tudo. Até o próximo episódio do Processos Psicológicos Básicos.